Nós vamos aprender sobre o poder da palavra de Deus. E nós vamos ver durante as meditações Jesus agindo, o poder dele curando, o poder dele transformando vidas, o poder dele salvando vidas. Às vezes com uma palavra as coisas aconteciam. E esse poder, irmãos, que nós queremos que as pessoas conheçam. Queremos que os nossos RIs, na campanha a gente fala de relacionamentos intencionais, pessoas que nós estamos orando para que a gente tenha a oportunidade de falar de Jesus para elas. Talvez você que esteja aqui, o seu nome esteja numa dessas listas. Então existem pequenos grupos orando por você, para que um dia alguém possa chegar perto de você, falar de Jesus, e ao falar você possa entender, e ao entender o poder da palavra de Deus possa realmente atuar em sua vida. É isso que nós queremos ensinar a vocês. Veja, nós falamos do poder da palavra de Deus, mas eu quero chamar a atenção de 3 verdades muito importantes sobre esse tema. Primeiro, a palavra de Deus tem poder. Nós vemos isso, irmãos, quando lá no livro de Gênesis, Deus disse o que? Haja luz e houve luz. Veja que Deus, com o seu poder, do nada, Ele criou tudo. Ele não partiu de uma matéria para fazer outra. Ele do nada criou. Esse é o poder da palavra de Deus. E nós vemos isso em Jesus Cristo. Jesus tinha esse poder também. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 2 e 3, nós temos o exemplo de Jesus passando numa cidade, um leproso aproximando-se dele. Ele queria que Jesus o curasse. Ele disse: Senhor, se queres, pode purificar-me, ou seja, me purificar da lepra, me curar. Se o Senhor quiser, pode fazer isso. E Jesus disse que estendeu a mão e disse: eu quero, seja curado. Veja, com o poder da palavra dele as coisas aconteciam. Então esse é o poder da palavra de Deus, esse é o poder da palavra de Jesus. Não é nossa, é a palavra de Jesus. A segunda observação que eu quero chamar para vocês, passar para vocês, é que as orientações sábias da palavra de Deus têm poder. Muitas vezes nós estamos esperando que fosse uma coisa mágica, como se fosse algo extraordinário, mas a Bíblia temos ali registrado as orientações de Deus, que se você praticar, você vai se dar bem. Você tem que lembrar que Ele é o Criador, Ele criou você, Ele sabe todas as suas necessidades, Ele conhece o seu interior, Ele sabe o que você precisa. E na Bíblia nós temos já as orientações dele para você, os princípios macros que vão lhe ajudar. Ou seja, quando Ele diz alguma coisa, pode confiar, porque Ele sabe o que está dizendo e aquilo vai ser bom para você. Um exemplo que eu trago é, por exemplo, você vai no médico. Você está com enfermidade, está com a dor, está com algum sintoma, você vai lá no médico, o médico é especialista naquilo, ele examina você, ele faz um diagnóstico, ele faz uma anamnese, faz um monte de pergunta, ele manda fazer lá vários exames, ele pega aquilo, então ele diz: olha, você tem isso, então você vai ser tratado dessa maneira. Veja, nesse sentido, a palavra do médico tem poder. E a Bíblia é exatamente isso. Deus que criou, que conhece você, quando Ele diz faça isso, é porque Ele sabe de suas necessidades. Na realidade, a Bíblia é um manual operacional nosso, do ser humano. É um manual para que nós possamos viver aqui de maneira intensa e saudável. Então veja que a palavra de Deus tem poder, Ele em si, mas a palavra de Deus, enquanto escrita, enquanto resiste, enquanto orientações, ela tem poder, porque Deus sabe o que é melhor para você, e se você colocar em prática, vai ajudar você. Você vai no médico, o médico manda você fazer uma coisa, se você não faz, você não pode acusar o médico de não ter sido um bom médico, porque você não colocou em prática. A terceira observação, verdade que eu trago para você aqui, é que o poder do Espírito Santo age através da palavra de Deus, ou seja, o Espírito Santo
usa a palavra de Deus para atuar em sua vida. Quando você ler a palavra de Deus e ver um direcionamento para a sua vida, isso não é só uma palavra de sabedoria que vai ajudar você, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo que habita em você vai usar isso, vai atuar na sua vida, ou seja, há um poder também divino na execução dessas palavras. Não só isso, a Bíblia diz que Deus também manda os seus anjos para nos servir, para cuidar de nós. Ou seja, quando nós nos submetemos à palavra dele, há um poder imenso, há uma força imensa para nos guiar, para nos sustentar e para cuidar de nós. Nós podemos ver, irmãos, na Bíblia vários textos que sinalizam isto. Um dos textos que eu gosto muito é Hebreus capítulo 4, versículo 12. Nós podemos ver na Bíblia vários textos falando sobre a palavra de Deus, dizendo então o que a palavra de Deus é, sinalizando a importância dela. Mas interessante, esse texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele nos mostra algumas ações. Agora, é importante, irmãos, e eu faço questão de colocar aqui, a palavra de Deus não são palavras mágicas. A palavra de Deus não pode ser usada como um mantra. Não adianta você pegar a Bíblia e começar a recitar como se ela por si só fosse invocar alguma magia, algum poder para atuar em você. A palavra de Deus não é isso. Você precisa entender que a palavra de Deus, ela nos mostra caminho, é um guia, que o Espírito Santo a usa para atuar na nossa vida, mas eu tenho que fazer a minha parte. Lá em João capítulo 8, versículo 31, 32, eu coloquei aqui no telão, diz o seguinte: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês, o quê? Permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, o quê? E conhecerão a verdade, e a verdade o quê? Veja, ele está dizendo que essa verdade, que a palavra dele, os ensinamentos que ele traz, ele foi o único que veio da eternidade, dos céus, para nos mostrar como vai ser a eternidade. Ele é o único. Diz, ali tem a verdade. Se você praticar, se você permanecer nessa verdade, então você vai conseguir realmente que alcança a liberdade espiritual. Você vai receber esse poder de Deus na sua vida. Como eu disse, muitos textos falam sobre a Bíblia, mas Hebreus capítulo 4, versículo 12, nos dá um direcionamento, como que Deus age, como é a ação dessa palavra de Deus. Então diz o seguinte, Hebreus capítulo 4, versículo 12, é um versículo só, eu coloquei aqui no telão também. Pois a palavra, vamos juntos, pois a palavra de Deus é viva e mais, ela penetra e julga. Esse texto por si só, irmão, já tem uma divisão homilética. Ou seja, nós podemos ver aqui 4 partes importantes nesse texto. Mas antes de falar sobre essas 4 partes, é importante que você entenda o seguinte. Esse texto é do livro de Hebreus. O livro de Hebreus foi escrito mais ou menos por volta do ano 65, a gente não tem, ele não diz a data exata, então calcula-se que foi entre anos 65 e 85 que alguém escreveu, ninguém sabe quem escreveu, mas era um cristão, conhecedor profundo das Escrituras, do Velho Testamento, conhecedor profundo do Evangelho de Jesus Cristo, dos ensinos de Jesus Cristo. E é interessante, o objetivo desse livro, que a gente chama de carta também, é para incentivar os cristãos, principalmente os cristãos de origem judaica, que estavam sofrendo perseguições. E muitas das perseguições eram do seu próprio povo, que queria que eles voltassem para o judaísmo e praticassem todos os rituais do judaísmo. Vocês já foram libertos disso. Esse capítulo 4 é importante dentro desse contexto todo, e o versículo 12,
Porque o capítulo 4 mostra, irmãos, um alerta que o autor faz para os cristãos. Ele diz: olha, cuidado, vocês estão começando a ficar incrédulos quanto à palavra de Deus. Vocês não estão acreditando na palavra, nos ensinos do Evangelho, cuidado. E ele então cita um exemplo. Ele diz o seguinte: lembra do povo lá no deserto, daquela primeira geração no deserto? Deus os tirou do Egito, e Deus prometeu que os levaria para uma terra que eles pudessem descansar, uma terra que eles pudessem viver em paz, seria a terra do descanso deles. Mas o autor de Hebreus diz: sabe o que aconteceu? Eles não acreditaram, eles não confiaram, eles foram incrédulos da palavra, a voz de Deus. Deus mandava fazer uma coisa, eles desobedeciam. Deus orientava, eles não seguiam as orientações. E ele diz o seguinte: por causa disso, aquela primeira geração não entrou na terra prometida, eles não obtiveram o descanso. E ele diz o seguinte: cuidado, vocês cristãos, vocês também podem cair nesse mesmo erro. Se vocês não praticarem as orientações do Evangelho, as orientações da palavra de Deus, por incredulidade, por não acreditar em tudo, vocês podem também não entrar no descanso. E aqui é muito interessante, ele diz que o descanso eterno, ou seja, você chegar aos céus, que é o momento de descanso, é a terra prometida. Lá não haverá mais guerra, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. É um momento, vamos dizer assim, daquela aposentadoria saudável que você vai curtir para sempre. Ele diz: cuidado, vocês podem estar também sendo como aquela primeira geração que não acreditou, e por isso eles não alcançaram a terra prometida. Aí então ele fala, então, dizendo o seguinte, dessa palavra de Deus: vocês precisam confiar nessa palavra de Deus, vocês precisam praticar. E esse versículo 4, então, que está aqui na tela, fala então de 4 coisas. Ele diz da palavra de Deus, que é viva e eficaz, fala da palavra de Deus que é afiada, fala da palavra de Deus que penetra na alma, e fala da palavra de Deus que julga. Vamos ver rapidamente sobre esses aí. Veja, nós estamos vivendo, irmãos, num mundo que nós estamos sem uma bússola. Nós vivemos numa situação, irmão, muito complicada, que vivemos num mundo onde a verdade é relativizada. A gente não sabe o que é verdade. Você diz uma coisa, daqui a pouco muda. Você acredita uma coisa porque alguém ensinou, daqui a pouco não é mais aquilo. Então nós vivemos neste mundo que nós não temos um indicador, uma bússola para dizer: vai lá que você vai conseguir chegar. E a palavra de Deus, irmãos, é essa bússola neste mundo tão inseguro que nós vivemos. A palavra de Deus não é um livro antigo, não é um livro antigo que tem milhares de anos. Não, a palavra de Deus é viva, ela é ativa, ela guia, ela transforma a nossa vida. É a palavra que precisamos para os dias de hoje, é o norte, é a bússola que precisamos para os dias de noite, para os dias de hoje. E ele diz então desses 4 que o próprio texto já nos seleciona, faz essas 4 ênfases, diz: olha, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Não é um livro morto. Quando você lê a Bíblia, não está lendo um livro antigo que não tem força nenhuma. Não é um livro de história antiga, embora conta histórias antiguíssimas, mas é um livro muito atual. É um livro ativo, um livro cheio de vida. E quando você começa a ler, você começa a perceber que ela fala ao seu coração, que ela mexe com você. Inclusive ele diz que é viva e eficaz. Essa palavra eficaz, lá quando foi usada no grego, é a mesma palavra para dizer de energia, de energizar. Então que essa palavra, ela nos dá vida, ela energiza a nossa vida. É uma palavra que não é morta, é uma palavra vida. Ela tem poder, ela tem força para agir na sua vida. Quando você lê, você sente algo diferente, você sente o poder de Deus. A algum momento você vai lembrar: eu me lembro que na Bíblia está escrito isso, e aquilo anima você. Ou seja, ela é viva, ela energiza você, é eficaz. Mas interessante,
ele vai dizer também que ela não é só essa palavra viva. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre essa questão de energizar. Eu me lembrei, aqui eu posso falar alguma besteira, eu vou pedir aos médicos presentes que me perdoem desde já, não é? Mas existe a câmara hiperbárica, não é? Onde você entra ali, tem oxigênio e regenera uma ferida, renova suas forças. Por exemplo, quando os mergulhadores vão fundo, eles têm que retornar, eles têm que entrar numa câmara hiperbárica até que a pressão se estabilize. Pessoas que têm uma enfermidade, uma ferida muito forte, vão para uma câmara hiperbárica para ali restaurar a sua, vamos dizer, toda a funcionalidade. Veja, a palavra de Deus é isso, é viva nesse sentido, porque ela energiza a gente. O autor de Ezequiel, o próprio Ezequiel, numa experiência com Deus, Deus o mandou para um lugar que ele viu então, nós até cantamos uma canção hoje aí mesmo, que fala sobre isso, o vale dos socos dos secos. Lembram dessa passagem? Nós temos algumas canções que mencionam. Então ele foi lá, viu um vale de ossos secos, provavelmente um lugar de guerra, onde jogavam os restos mortais, e ali um vale cheio de ossos secos. Ele diz: profetiza sobre esses ossos, façam que haja vida novamente. E ele, sob a orientação da palavra de Deus, não dele, ele profetizou, Deus mandou, e diz que de repente os ossos começaram a se juntar e começaram a formar os esqueletos. Daqui a pouco foi criando então todo aquele organismo vivo, pele, os ossos. Aí me ajudem os médicos, né? O pessoal da área de saúde, os nervos, os músculos, né? E finalmente deve chegar à pele e deu vida novamente. Ou seja, a palavra de Deus ali naquele momento deu vida. E a mensagem de Ezequiel é exatamente: Deus transforma ossos secos em vida. Deus transforma casamentos mortos em casamento vivo. Deus transforma pessoas sem esperança em pessoas esperançosas. Deus transforma corações de pedra em coração de carne, em coração que há esperança, em coração que vida. Ou seja, essa palavra que é viva e eficaz. Mas ele diz mais, que não é só, a palavra de Deus não é só viva e eficaz. Ele usa a expressão que é mais afiada do que espada, do que qualquer espada de 2 gumes. Ou seja, uma espada que tem corte dos 2 lados. O soldado usando para lá e para cá, estava cortando, fazendo a sua defesa ou atacando os inimigos. Ele diz que essa palavra de Deus, ela tem esse poder, o poder de cortar o mal, o poder de tirar o mal de nossas vidas. Ela nos ajuda a remover as coisas ruins que estão dentro de nós, as coisas que prejudicam a nossa vida. Ou seja, a palavra de Deus tem essa capacidade de purificar-nos. E eu estava pesquisando sobre isso, falei: hoje quase ninguém usa espada, né? Mas a gente tem um bisturi, né? A gente não vê muito bisturi, que quando o bisturi está agindo, você está apagado, não é isso? Se você vê um bisturi, você apaga, nem precisa do anestesista, não é? Então, porque a ideia é exatamente isso aqui, que a palavra de Deus, ela corta, tira aquela parte que está prejudicando a sua saúde, tira aquele tumor maligno, aquela parte que está proliferando para o mal, corta aquilo que não serve. Então essa ideia que diz que a palavra de Deus é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Interessante, o apóstolo Pedro, quando estava pregando no dia de Pentecostes, ele pregou ali falando a palavra de Deus. Ele contou a história do povo de Deus, falando a própria palavra de Deus. E diz que quando aquelas pessoas ali em Jerusalém ouviram o final do sermão, diz que em seus corações, os seus corações ficaram compungiram em seus corações. E essa palavra, que aquela palavra perfurou corações deles. Aquela palavra
entrou lá dentro e mexeu, cortou, espetou o coração dele. É nesse sentido que a palavra de Deus, ela corta, ela entra lá dentro e faz uma limpa no coração da gente, na vida da gente. Quando você está lendo a palavra de Deus ela é útil para tirar as coisas ruins da nossa vida. Não precisa alguém dizer isso que você tem que tirar da sua vida. Se você ler a palavra de Deus, ela vai fazer isso. Ou seja, a palavra de Deus incomoda você. Ela incomoda você, ela incomoda porque diz, olha, há um pecado na sua vida que atrapalhando. Você precisa tirar esse pecado da sua vida. Você precisa parar com esses atos pecaminosos na sua vida. Você precisa tirar a mentira da sua vida. Você precisa tirar o orgulho da sua vida. Você precisa tirar a vaidade da sua vida. Veja, essa cirurgia que ele faz, dizendo, tira isso porque você vai ter uma vida melhor. E Deus não quer isso. Você vai inclusive viver uma vida mais saudável com Deus. Então ele diz, olha, a palavra de Deus, esse bisturi, que vai tirar da sua vida coisas que não estão atrapalhando. Algumas pessoas não gostam de ler a Bíblia porque a Bíblia aponta erros, não é isso? Você começa a ler a Bíblia e vê, está errado, não, isso aqui eu não vou tirar não. Exatamente, você diz, olha, eu não quero essa cirurgia na minha vida, eu vou continuar com o meu erro, eu vou continuar dessa maneira. Em outras palavras você diz isso, porque a Bíblia aponta erros. A Bíblia aponta atos pecaminosos. A Bíblia aponta para o pecado na sua vida. E ele diz, você tem que tirar isso da sua vida. Você tem que extirpar isso da sua vida. Veja, então, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela penetra, ela corta, é um bisturi ou uma espada de 2 gumes que corta aquela parte ruim da sua vida, aquilo que é mal para você. Diz que a palavra de Deus faz isso. Mas é interessante, ele continua dizendo, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. Ou seja, a palavra de Deus não se limita a olhar para você externamente. Deus olha para você, que coisa bonita, né? Que tá... Deus não faz isso. Deus olha o seu coração, como é que está lá dentro você, como que você está lá dentro. Deus olha o escondido do seu coração. Então, é como um raio-x. Eu coloquei aqui uma foto de um raio-x. É de um pulmão, não é, gente? É um pulmão. Não peça para interpretar, que eu não sei se esse pulmão está contaminado, está com, né, se está aqui com pneumonia, não sei. Mas foi o que eu achei. Percebe? O raio-x vai lá dentro e penetra. Mas hoje nós temos, dependendo da situação, tomografias, não é isso? Tem outros exames radiológicos que faz mais fundo ainda. Veja, o médico, quando você vai lá, ele não olha só o externo de você, ele olha também o que está errado lá dentro da sua vida. A palavra de Deus é isso, ela penetra lá dentro da sua vida. Um exemplo disso, Jesus estava com aquela mulher samaritana, lembra? Aquela mulher samaritana veio ao encontro de Jesus, ou Jesus estava se encontrando ali num poço, e ela começaram a conversar, ela ficou escandalizada, mas você sendo judeu, conversa comigo que eu sou samaritana, e aquela coisa toda, aquele incômodo, e Jesus pede água para ela. Falou, poxa, você vai pedir água para mim, você é um judeu, pedir água para mim, uma mulher samaritana? E Jesus disse, se você soubesse quem está pedindo água, você pediria para ele, ele daria água viva. E a mulher disse, eu vejo que o senhor é profeta. Aí Jesus começou a falar, e Jesus começou então a olhar lá dentro dela, e disse, olha, você tem um marido que não é seu, você já teve 4 maridos, esse é o 5º, opa, quem te disse isso? Jesus olhou lá dentro dela, ninguém falou sobre isso, ele não a conhecia, mas Jesus olha lá dentro. Deus olha o que está lá dentro do seu coração. Aquela mulher vivia em pecado. E Jesus diz, o marido que você tem agora nem é seu, é de outra. Jesus estava olhando isso. Esse é um problema, mas a Bíblia incomoda.
A Bíblia é a palavra de Deus que quando você está lendo começa a incomodar você nos seus pecados, porque ela penetra lá dentro, onde realmente você está precisando de cura. Um outro exemplo que eu tenho é Nicodemos. Nicodemos era um homem, chamaríamos de senador da República, se é que podemos usar essa comparação. Ele fazia parte do Sinédrio, que era o fórum máximo dos judeus. Ele foi de noite se encontrar com Jesus, chegou de noite elogiando a Jesus. Mestres, ninguém faz o que o Senhor faz se não for dirigido por Deus. Jesus olhou para ele e disse: se alguém não nascer de novo, o quê? Não pode ver o reino de Deus. Mas ele não perguntou nada disso. Ele não fez a pergunta: o que eu faço para entrar no reino de Deus? Não, ele veio elogiando a Jesus. Ah, que maravilha, né? Aquela palavra política, que legal, você é isso. Jesus disse: não, você precisa nascer de novo. Se Jesus olhar para você hoje, o que ele vai dizer para você? Você está aqui, veio adorar a Deus, cantando bonito, essas canções tão lindas que nós cantamos. Parabéns, ministro, equipe de celebração, lindo. Você celebrou. Será que Jesus aceitou a sua adoração? Será que Jesus aceitou a sua glorificação, você glorificando a Ele? Ele olhou para você, o que ele vai dizer para você? Será que ele vai dizer: você precisa nascer de novo? Será que ele vai olhar para você e diz: você precisa tirar esse pecado da sua vida? Porque eu estou vendo isso na sua vida, estou vendo esse pecado na sua vida. Dentro da psicologia, existe uma ferramenta que eu estava numa clínica de crescimento de igreja e foi me ensinado sobre isso há muitos anos atrás. Eu mantenho isso na minha cabeça. Eu não sei se a palavra correta é isso, janelas Roari, está aqui, a janela é uma ferramenta da psicologia. Diz que dentro de nós temos 4 áreas que é na sua vida. Tem uma área que você sabe como você é, as pessoas olham para você e sabem como você é. Ou seja, aquela área que todo mundo sabe, você sabe que você é assim, as pessoas sabem que você é assim também. Tem uma outra área que é oculta das pessoas, como eu me vejo, mas os outros não me veem assim. Coisa na sua vida que só você sabe, as outras pessoas não sabem. Então, a coisa na sua vida que todo mundo sabe, você sabe, e todo mundo sabe. Há outras coisas que só você sabe, ninguém sabe. E se você fosse falar, não sei o que seria, não é? Tem outra área na nossa vida que apenas os outros sabem, né? Você acha que você é aquela pessoa, a pessoa olha, coitada, ela nem sabe, né, que é. Ou seja, você não consegue ver o que outras pessoas veem em você. Talvez a sua maneira de ser está ofendendo a gente, pessoas, e você nem sabe. Talvez a maneira como você age está fora do padrão e você não consegue perceber isso, mas outras pessoas conseguem perceber. Então, ou seja, áreas que apenas os outros veem em você. Mas existe uma quarta área desconhecida, que nem você sabe, nem os outros sabem. Existe lá dentro de você coisas que você não consegue entender ainda e nem os outros conseguem entender. Essa psicologia diz isso. Veja, a palavra de Deus, irmãos, ela penetra em todas as áreas, até nessa área desconhecida, que você não conhece, por que você está agindo assim, que os outros não conseguem perceber por que você está agindo assim, mas Deus sabe, porque Ele é o seu Criador, Ele acompanhou a sua vida o tempo todo, Ele conhece tudo sobre sua vida, penetra lá nas juntas, lá naquela divisão da sua alma, Ele está sabendo exatamente isso. Veja que a palavra de Deus, ela revela quem nós somos. Quando você está lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, você começa a se ver, você tem que olhar para ver. Tem gente que lê a Bíblia pensando no outro, não é isso? Me lembrei de fulano quando li a palavra de Deus. Não, o que falou para você? O que está falando para você? Não é para o outro não, é para você. Mas a quarta coisa que nós vemos aqui nesse texto, que a palavra de Deus, ela julga. O texto diz o seguinte:
e julga os pensamentos e as intenções do coração. Veja, a palavra de Deus não só mostra o que fazemos de errado, o porquê fazemos de errado, mas ela revela as motivações por trás das coisas que nós fazemos. Ela revela as coisas, as intenções, ela sabe as intenções, ou seja, Deus sabe as intenções secretas do nosso coração, Deus sabe a principal motivação nossa, Deus sabe o pecado que há em nós. E quando você está fazendo uma coisa, você acha que todo mundo vai dar parabéns para você, e Deus diz: não, eu condeno isso que está fazendo. Eu conheço o que está por trás dessa sua ação. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei a motivação por trás. Aí é o julgamento de Deus. Ou seja, a palavra de Deus tem autoridade final para discernir a verdade e a mentira, o certo e o errado, para definir e poder julgar e dizer: olha, você está errado, mas o que eu fiz tão... Não, eu conheço o seu coração. Eu sei as intenções do seu coração. Há 2 textos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro texto, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte: Paulo dizendo o seguinte: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até o que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação ou reprovação. Diz que Deus conhece as intenções. Você acha que está muito legal, que você está muito bem, e chegar diante de Deus diz: negativo, eu vi o que você fez, a motivação foi errada, você fez com segundas intenções. E o segundo texto está lá em Mateus capítulo 7, 22, o pastor Romilson pregou hoje de manhã sobre esse texto, não é? No sentido de nós julgarmos as pessoas. E o texto diz o seguinte, falando aqui, é chamado sermão escatológico. Jesus então falando no final dos tempos, o que vai acontecer quando você comparecer perante Ele. Quando eu comparecer perante Ele, Ele diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo final, Ele diz: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Senhor, em Teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Veja, Ele vai nos julgar no que Ele conhece de nós, no verdadeiro eu nosso, nas verdadeiras intenções nossas, o que está lá dentro. Então você não vai enganar Deus. Você pode enganar o próximo, você pode enganar outros, mas enganar a Deus não. Então a palavra de Deus tem esse poder de mostrar o que nós fazemos certo ou errado, e essa palavra, segundo essa palavra, nós seremos julgados nesse dia. A palavra, percebe, não se limita apenas a dizer o que está errado. A palavra de Deus tem autoridade para julgar as intenções do nosso coração. E quando você lê a Bíblia, você tem que analisar exatamente isso, que o que Deus está falando. Veja que Deus vai julgar no padrão a régua que Deus vai nos julgar é a régua da palavra dele, o que Ele deixou aqui para nós. E talvez você está pegando a régua do julgamento de Deus no que você faz de bonzinho. Não, estou me oferecendo, eu estou investindo tempo. Deus está dizendo: eu estou vendo as intenções do seu coração. Eu sei o que você está falando. Concluindo, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela energiza a gente. Mas ela também vai lá dentro da gente e tira o que não presta. Vai dizer: tira isso da sua vida. Você não pode continuar assim. Ela conhece a gente, Deus conhece a gente, a palavra dele é um raio-x, uma tomografia que está vendo lá dentro, não está vendo o exterior. Essa palavra vai julgar a gente. São os parâmetros que serão usados para julgar a cada um de nós. E eu termino perguntando: você tem se submetido à palavra de Deus? Você tem praticado a palavra de Deus? Se você estudar a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, você pode resumir toda a mensagem da palavra de Deus em um único texto.
João 3,16. Aqui você vai ser julgado por ali, principalmente. João 3,16, eu coloquei aqui, e o versículo 18, vamos ler juntos? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas quem nele crê, mas por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Deus amou. Qual é a mensagem da Bíblia? Qual é a mensagem da palavra de Deus? Deus diz: eu amo vocês, eu amo cada um de vocês. E não fiquei só em palavra não, eu mandei Jesus ir lá nesse mundo que vocês vivem para resgatar vocês. Eu mandei Jesus a esse mundo para pagar a penalidade por seus pecados. E ele diz: olha, se você crer, aceitar, você tem vida eterna. Se você não aceitar, ele diz, você não terá a vida eterna. Essa é a palavra de Deus. Ela vai julgar. E ele já disse antes, ele combinou antes. Se você crê em Jesus, você tem vida eterna. Se você não crer, você não terá a vida eterna, viverá para sempre na eternidade longe de Deus. Agora, se você crê, eu vou preparar você para ser da minha família, ser filho meu. Eu sou filho de Deus. Eu vou preparar você para você não ser escravo mais do pecado. Quando você entregar a sua vida para mim, você vai alcançar a liberdade espiritual. Lutas, mas eu vou caminhar com você. Essa é a palavra de Deus. Essa é a principal palavra de Deus. Você obedece, você crê ou não? Vou convidar você a baixar sua cabeça neste momento e orar ao Senhor. Será que você aceita a palavra de Deus? Nós temos lido a palavra de Deus, muitas coisas a gente aprende ali. Mas lembra, o principal é: Deus ama você. E Ele mandou Jesus morrer na cruz por você. E se você aceitar, você vai se tornar filho dele, e ele vai cuidar de você, ele vai fazer milagres em sua vida, ele vai curar se assim for melhor para você, ele vai dar sabedoria para você tomar decisões, ele vai dar força para você enfrentar os problemas. Ele não está dizendo que os problemas não virão, as tempestades virão, mas diz: se você firmar em mim, quando as tempestades chegarem, você vai estar firme e você vai vencer. Essa é a palavra de Deus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus.